Olá, gente, tudo bem com vocês? Bem, estou aqui para o vídeo da leitura em voz alta 5 do curso Viva Bem com a Timidez. E esse exercício eu fiquei de ler a segunda parte do meu artigo, O Éter Luminoso, tá certo? Vamos lá para a segunda parte. Essa leitura em voz alta vai ser um pouco mais ligeira para que o vídeo não fique muito longo, porque o vídeo leitura em voz alta 4 ele tinha aproximadamente 1 hora, tá certo? Então eu vou fazer um fluxo de leitura bem tranquilo, mas bem fluido, sabe? Então, a segunda parte do artigo é a fenomenologização da luminescência dos corpúsculos luminosos impressa na matéria pelo fluido etérico. Começamos este tópico fundamental com uma bela citação de Hughes, quando ele diz: o éter luminoso penetra a substância de todo o corpo material com pouca ou nenhuma resistência, tão livre talvez quanto o vento passe através de um bosque de árvores. A constatação de Hughes, através de experimentos físicos, só comprova ainda mais o pensamento do esoterismo, que diz que o éter se propaga ou está contido nos 4 elementos da vida: fogo, ar, terra e água. Bem à frente da ciência, a filosofia esotérica afirma que as partículas etéricas são ardentes porque são elétricas e magnéticas. São espaciais porque atravessam todo o corpo. São terrestres porque estão contidas em todo o elemento vital da Terra. E são fluidas ou aquosas porque é como a água, que dissolve e transforma toda a matéria. Acontece que, para o nosso objetivo e para tentar melhor detalhar de modo fenomênico esta força do éter, nos vislumbraremos diante um fenômeno em particular, a saber, como o éter luminoso penetra e, ao penetrar, imprime na matéria a parte orgânica da vida. Segundo Hughes, não se encontra pessoa nenhuma que tenha ainda explicado de forma provável esses fenômenos primeiros e mais notáveis da luz, a saber, porque ela somente se propaga seguindo linhas retas e como os raios visuais, provindo de uma infinidade de lugares, cruzam-se sem em nada atrapalharem-se um ao outro. Vê-se o quanto, novamente, a ciência está muito longe de provar uma série de fenômenos físicos do universo, dentre eles aquele da luz. Por exemplo, como a luz, esta que conhecemos, ou seja, uma luz ordinária como a luz de uma lâmpada, consegue com sua pouca organicidade estrutural, pois uma lâmpada não possui grandes qualidades luminosas como um poste de rua, contornar todo o limite do meio como um quarto. Descobriu-se então que ela, a luz, se propaga em linhas retas, o que demonstra o poder de síntese de todos os seus corpúsculos luminosos em todo o meio físico,
ao se transformarem em formas sintéticas ou lineares de forças. A conexão luminosa é intensa e vertiginosamente absoluta, no contato da vibração de suas partículas, ou seja, na síntese e vibração dos átomos junto aos éteres, fazer clarear porções de espaço e detalhe de uma única vez, na absoluta imediatez do fenômeno, como, por exemplo, também a chama acesa de uma vela. Vamos se deter agora neste fenômeno, ou seja, a chama acesa de uma vela. No momento em que a vela é acesa, o contorno em volta dela é iluminado, à medida que também, em um meio absolutamente escuro, ilumina em grande escala vertiginosa outros meios ou outros espaços, como as porções de espaços distantes à origem da luminosidade. Neste caso, parece que a chama ardente, enquanto queima, faz arder as partículas de éter do fogo do espaço, bem como a da própria chama, e entre eles aconteceria como que uma sintonia ardente, que é um sentido esotérico. É preciso perceber que a existência do éter já foi cientificamente comprovada, mas, por outro lado, acontece que neste exemplo da chama da vela acesa em um meio absolutamente escuro como quarto, o ser, chamado éter, ao informar imaterialmente o espaço, tornando-o como um tecido frouxo e dinâmico, conecta-se de modo absoluto com a espacialidade etérica ardente da chama da vela. Quando tudo neste fenômeno, ou seja, quando todo o processo acontece de modo absolutamente imediato, como na velocidade infinitesimal, no momento em que a luz é acesa. Acontece também que é incrível perceber neste fenômeno a esplendorosa harmonia com que tudo acontece, porque, assim que a vela porta a chama, parece que todo o espaço circular e linear é preenchido de uma vez só, ou seja, a um só tempo, pela luminescência de um corpúsculo luminoso, a chama da vela. Ao mesmo tempo em que o cristal de tempo da chama acende, todo o organismo espacial é também aceso, imprimindo também em toda a matéria circular os indícios da chama que ainda torna a queimar. O fenômeno ainda se complexifica quando a substância que é o ar intensifica a extraordinária luminosidade e ainda mais, na imanência de mais escuridão, de um modo até mágico, a luminescência da chama se amplifica. Sem a chama, a vela é um meio inerte. Em contrapartida, na absolutez do ato da vela de sentir a chama, o seu ser, que era inorgânico ou inanimado, redesperta de seu estado latente. Sim, a vela espera ser queimada, assim como a consciência espera por algo que acontecerá. Como este material que é, ela, a vela, aguarda que outro ente, no caso o humano, venha despertar o para que a vela existe.
dizendo com poucas palavras: uma vela só existe com sua chama e ela só se torna um ser semiconsciente na presença viva porque iluminada da chama. Pois é, até uma simples vela passa a sofrer de modo lento o sucumbir de seu modo de existência. Neste caso, não somente a luz do éter, mas também o éter da luz passa a imprimir na matéria do espaço o teor absoluto do existir de sua vivacidade. Assim, o fluido orgânico do queimar da vela se dissolve no fluido do fogo espacial, quando na verdade seria a chama acesa queimando a causa fundamental do despertar do fogo do espaço. Neste sentido, todo meio é convocado a se reanimar, provocando no tecido do espaço o acordar das partículas etéricas do também fogo espacial. Assim, o espaço somente pode brilhar a partir de uma causa primeira ou de um ato executado. Senão, o espaço é apenas vazio ou um latente silêncio. Segundo a física, na luminescência, os átomos absorvem parte da energia proveniente de alguma fonte externa, remitindo-a na forma de luz visível. No caso particular da luminescência da chama da vela, a aparente luz se torna um fenômeno visível, graças a toda a energia que se encontrava em estado latente, distribuída em toda a circunspecção do espaço físico e, sobretudo, em torno da vela. Assim, o espaço vazio não é composto de átomos, mas de outro tipo de partículas, dentre elas somente uma conhecida, o éter. Neste sentido, a energia em estado latente dos éteres do espaço vazio desperta-se com a síntese dos átomos no interior da vela, quando a sua luminescência atinge hora ou outra outros possíveis contornos espaciais. A luz sendo luz, e no tornar-se luz os seus átomos luminosos, já de antemão absorveram uma boa parte de sua energia externa, que, no caso, não sabemos ainda inferir qual seria a sua fonte. De qualquer modo, em toda a energia condensada, coexiste a um só tempo a condensação dos átomos, pois somente a energia por ela mesma não seria capaz de disseminar no meio sem a síntese harmoniosa dos átomos. A física também afirma que a conservação de um momento produz a conservação de energia, ou seja, em cada momento está contido uma parte ou uma porção de energia que fora distribuída a um momento atrás. Neste caso, seria como o ato e a potência no sentido tomista, ou seja, a energia do momento anterior
conserva a energia do momento subsequente. E numa abstração deste fenômeno, quem faria isto seria o ser do tempo. Um dado meio luminoso conserva a energia da aparição de um meio luminoso anterior, o que quer dizer que a chama da vela se retroalimenta de cada ação ou de cada ato de cada próprio seu foco de luminosidade. É por isso que a chama da vela, ao passo que se vai sofrendo os efeitos luminosos de sua existência, vai expandindo de modo infinitesimal os resquícios do foco de luminosidade de um espaço de tempo anterior e progredindo no modo de iluminar as próximas porções do espaço. Esta nossa posição é coerente com o pensamento de Hughes, quando ele diz, abre aspas, as ondas de luz se propagam na matéria etérea que ocupa continuamente os interstícios ou os poros dos corpos transparentes, pois, como ela passa por eles continuamente e com facilidade, segue-se que eles sempre encontram preenchidos por ela. Fecha aspas. Ainda assim, neste sentido, o corpúsculo luminoso da vela vai continuamente e de modo constante preenchendo todo o espaço que era vazio, no sentido de que o escuro de sua vacuidade é intensamente contornada pela sua luminescência. Uma questão deste fenômeno, não tratada ainda pela física, são justamente esses interstícios ou poros, por onde os fluxos de energia do átomo e do éter da luz se encontram e se dissociam. E isto aqui merece mais uma atenção. Segundo Hughes, a matéria etérea e sua força ocupa os interstícios ou os poros de todo o corpo transparente. Com este sentido, para ele, toda a força etérica estaria contida no interstício ou no intervalo de toda a matéria, neste caso, reflexiva ou translúcida, transparente. Assim, a matéria formal de uma coisa transparente como vidro tem o seu reflexo como origem na intersecção de sua própria forma material. Com outras palavras, como a luz não se propaga sem o éter, que é uma visão de Einstein, o corpúsculo de seus raios luminosos adquirem uma força sobrenatural através de uma forma espacial em intersecção, ou seja, justamente no intervalo entre a propagação da luz e o meio transparente. Poderíamos dizer que, embora os avanços na ciência estaria mais longe de, por exemplo, testemunhar fenômenos como este, no momento em que os cientistas ainda não descobriram o que acontece de modo experimental no interior deste chamado interstício, talvez seria preciso nos fundamentarmos numa ontologia da propagação da luz. Aqui aí. Bote no bolso aí.
Com o fim de comprovar que a matéria etérea penetra todo o corpo material, Hughes, por meio de experimentos, afirma, abre aspas, quando a luz passa através de uma esfera de vidro oca, fechada por todos os lados, ela está cheia de matéria etérea, como espaços exteriores à esfera. Como foi mostrado antes, essa matéria etérea consiste em partículas que praticamente se tocam. Se pudermos falar assim, o universo sensorial da matéria etérea é absolutamente aberto, expansivo e dinâmico. Pois é como se este tipo especial de matéria, que não é bem uma matéria, fosse toda a forma invisível de qualquer corpo material, ou, em uma palavra, a parte interna de sua alma. Ela não seria sem a luz nem a sombra, mas o seu interstício. O que quer dizer que a matéria etérea é como se fosse um fluido material, mas imaterial, ou seja, apesar de invisível, orgânico, que atravessa todo o meio, se projetando nos poros de qualquer superfície, à medida que, ao mesmo tempo, imprime em toda a matéria externa a si uma energia sutil, ainda não completamente conhecida. Diante disto, nos parece que o mundo criado tenha mesmo surgido de uma luz primordial. No entanto, acontece que tal luz não seria um corpo existente possível sem conter nela o éter, como a física hoje demonstra e comprova. Talvez, e isto os místicos estão em acordo, o éter seria uma substância muito mais primária do que a própria luz, porque tal éter estaria contido desde uma época em que nada existia, somente escuridão e nebulosidade, que seria o abismo sem fundo em Edith Stein e Caio Santos. Assim, éter é sinônimo de cósmico, ou seja, quando tudo era somente escuridão, um eterno nada, todavia já existia o cosmos, sendo, na acepção de Santos, a primeira coisa criada por Deus. A fim de ilustrar o mistério que é o éter ainda para nós, o espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, nos diz o seguinte, abre aspas, sabemos que a luz se desloca em feixes corpusculares que denominamos fótons. Não ignoramos que o átomo é um remoinho de forças positivas e negativas, cujos potenciais variam com o número de elétrons ou partículas de força em torno do núcleo, informando-nos de que a energia, ao condensar-se, surge como massa para transformar-se depois em energia. Entretanto, o meio sutil em que os sistemas atômicos oscilam não pode ser equacionado com os nossos conhecimentos. Até agora, temos nomeado este terreno indefinível como sendo o éter, informando complementarmente que a matéria é também condensação de energia, ou seja, todo meio é fecha aspas, ou seja, todo meio é composto por feixes corpusculares luminosos ou fótons, causados pela vibração e síntese intensivas
do polo positivo e negativo dos átomos, os elétrons, encontrando a força imperiosa e sobrenatural nos intervalos de encontros corpusculares, o éter. Deste modo, ainda hoje, aquilo que hoje chamamos de matéria sutil nada mais seria do que aquela coisa no momento indecifrável que existe na coexistência corpuscular das coisas, ou melhor, aquele ser que habita o intervalo e se retroalimenta do impulso da vibração dos átomos em todo o meio corpuscular. Neste sentido, ao nosso ver, um aprofundamento de uma teoria corpuscular da luz em meio etérico seria de todo modo importante para nos melhor esclarecer sobre esta suposta intersecção corpuscular. Seguindo esta mesma linha espírita, Allan Kardec, no livro O Livro dos Espíritos, diz, abre aspas, Deus, como inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, o espírito como ser inteligente e a matéria são princípio de tudo que existe, sendo a matéria, luz coagulada, um estágio transitório do fluido cósmico universal, éter, fecha aspas. Neste sentido, tanto para os espíritas quanto para os ocultistas, a luz coagulada seria justamente aquele intervalo ou interstício por onde a força etérea é realmente contida, no sentido de que a luz, em seu estado transitório de vibração, fica por um intervalo de tempo infinitesimal estagnada. Claro que este estado sobrenatural não pode ser visto com os olhos do corpo, somente em uma consciência elevada com os olhos do espírito. Em um certo momento, quando a luz coagula, possivelmente não significa dizer que ela está sendo absolutamente preenchida a um só tempo da energia necessária do átomo, como do éter, para se tornar realmente e em presença viva uma forma corpuscular de luz. Então, é como se a luz, por um momento, interrompesse o seu fluxo vibratório luminoso a fim de ser preenchida com mais energia atômica e etérica, dando propulsão para permanecer iluminante no espaço que era vazio. Não existe um ambiente absolutamente escuro, porque a própria física comprovou que até os buracos negros possuem no interior deles luminosidade. Fica claro que a luz penetra realmente qualquer corpo na vacuidade do espaço, no sentido de que o próprio vácuo é também luminosidade. De fato, como seres perceptivos que somos, como poderia nós perceber todas as coisas do mundo sem a luz do sol, sem a luz do dia, o sol, ou mesmo a luz da noite, a lua?
Segundo a primeira lei da termodinâmica, a energia não pode ser criada nem destruída, mas pode apenas ser convertida de uma forma para outra. Neste sentido, na teoria corpuscular da luz, toda energia de luz só poderá ser convertida perfeitamente através dos intervalos dos poros das partículas de éter, impressa de antemão em todo o corpúsculo luminoso. Tal enunciado quer dizer que nada será novamente criado, nem será até destruído, mas tudo será transformado. A física diz: nada se cria porque tudo se renova. É com este sentido que também a matéria etérea, na forma de luz coagulada, não passa a ser criada do nada, nem a destruir para criar novamente. Apenas transforma aquela energia contida ou condensada em novos germes de corpúsculos de luz. Bem, aqui eu faço uma pausa e encerro, gente, porque já é o suficiente. Ainda falta 2 páginas. Meu computador está descarregando, tá? Então, eu acho já o suficiente para fazer uma leitura em voz alta, tá certo? Então, muito obrigado. Esse artigo ele está em forma de capítulo no meu livro Investigações Fenomenológicas. Até mais, até a próxima e um ótimo dia para vocês e que Deus nos abençoe. Amém. Tchau, tchau.